Começamos mais um ano, 2019, encontro 71, e esse é o Evangelho. É do capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É a ressurreição e reencarnação. Os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Instruções dos Espíritos. Limite da encarnação, necessidade da encarnação. A encarnação é um castigo. Aí no capítulo tem 1, 2, 3. Eu queria ver. Acho que até o 4, né? Hã? Acho que vale a pena ler o 4, que tem um comentário no 4. E parar por ali porque ele é grande, um capítulo grande. Eu queria ver isso aí, e a instruções do Espírito. Mas esse Só vai tá quebrar. longe. Tá longe, você vai quebrar, tá longe o texto. A gente pode ler o 4, 5. Acho que até o 4. Até o 4. Né? Até o 4. Até o quê? Até aqui. Daqui, aqui. Então, Jesus, tendo vindo para os lados da Cesareia de Felipe, interrogou seus discípulos e lhes disse: Que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhes responderam: Alguns dizem que sou João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Jesus lhes disse: E vós outros, que dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, lhe disse: Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. É São Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 17. E São Marcos, capítulo 7, 8, versículos 27 a 30. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouvindo falar tudo o que Jesus fazia, seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João ressuscitara de entre os mortos, outros que Elias apareceu, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Então Herodes disse: Eu fiz cortar a cabeça de João, mas quem é esse de quem ouvi falar tão grandes coisas? E ele tinha vontade de vê-lo. São Marcos, capítulo 6, versículos 14 e 15. São Lucas, capítulo 9, versículos 7, 8 e 9. Após a transfiguração, seus discípulos interrogaram, dizendo: Por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhes respondeu: É verdade que de Elias deve vir e estabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que ele lhes havia falado. São Mateus, capítulo 7, versículo 10 a 13, e São Marcos, capítulo 9, versículo 11, 12 e 13. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e a sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem se inteirarem com precisão da maneira pela qual o fato podia ocorrer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando demonstra ser
sobretudo quando os elementos desses corpos estão desde há muito dispersos e absorvidos. A encarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo, novamente formado para ela e que nada tem a ver em comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia assim se aplicar a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, pois, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, uma vez que se tinha visto João criança e se conheciam seu pai e sua mãe. João podia, pois, ser Elias, reencarnado, mas não ressuscitado. Lembra dessa aula? Lembra dessa aula? É. Você quer comentar um pouquinho? Eu acho que a grande discussão aí é a questão da reencarnação e da ressurreição, né? Quem é quem, como é que fica quem, né? Porque, segundo o que a gente viu no nosso curso, no curso que nós estamos fazendo, Lázaro foi ressuscitado porque, na verdade, ele não estava morto, né? Ele tinha aquela doença que dá aquelas horas de... coma, que fica em coma e depois volta. Narcolepsia. Narcolepsia. E ele foi julgado, foi considerado morto, mas, na verdade, ele não estava morto. Então, Lázaro, sim, pôde ser ressuscitado por Jesus, com o mesmo corpo. Agora, Elias e João, não, porque eles têm um corpo deteriorado pela morte, né, que não tem mais o fluido universal, que não tem mais não tem mais os cordões que ligam, né, o corpo matéria ao espiritual. Então, ele não pode ter sido ressuscitado, ele só teria a possibilidade da reencarnação, né? E hoje até a gente estava discutindo aquela questão da alma e do espírito, né? Então, assim, o que é alma, o que é espírito? E a gente viu também no curso, né, numa discussão assim longa, que a alma é o espírito reencarnado. E o espírito, não. A alma, a alma é o espírito reencarnado. E o espírito, não. O espírito é a alma encarnada e a alma é o espírito desencarnado. E aí ficou nessa discussão da alma e do espírito. Então, deixa eu só falar de novo, que ficou bagunçado. O espírito é a alma encarnada e a alma é o espírito desencarnado. É para pensar essa. Não, preciso escrever depois. Não, porque aqui diz assim, ó, a reencarnação é o retorno da alma ou espírito. Então, o espírito é a alma encarnada. E a alma é o espírito desencarnado. Agora, a pergunta é, quando os nossos mentores vêm e se manifestam através de nós, essa pergunta que o Zé colocou, Para nós. nós estamos em contato com uma alma ou com o espírito? Esse conceito com alma, não é? Para esse conceito. Não sei. É alma. Eu acho que não. Não. Eu acho que a alma é muito mais sutil para conseguir chegar no corpo físico. Mas por isso se a ele gente- precisa do espírito para fazer isso. Mas se a gente partir do princípio que o espírito é a alma encarnada e a alma é o espírito desencarnado, e eles estão desencarnados, esses espíritos, nossos mentores, estão desencarnados, mas eles se manifestam através de nós. É uma Ficou questão. uma pergunta. Ficou porque essa aí ficou sem resposta. Nós vamos levar Que eu vou terça-feira para pôr lá. aula. Eu acho que essa é a discussão, é a ressurreição e a reencarnação. A alma seria um espírito elevado?
Não, Porque só a alma é imortal. O espírito não é imortal. Se o espírito é a alma encarnada, só a alma é imortal. A alma não tem perispírito. O espírito tem perispírito. por isso que eu falei que a alma é muito mais sutil. Por isso que ele precisa do espírito para incorporação ou qualquer coisa assim, entendeu? Que a Questão gente dos se corpos, entende. né? Isso, é isso que eu entendo. Então, Não falando que um é mais que o outro, Não, é uma não. questão de cada um a sua mas qualidade. essa é uma entendeu? discussão bacana. Uma discussão boa. Põe um pouquinho para mim, por favor, Paulo. Estava esperando parar. Eu já comecei, antes de falar, eu já comecei a beber água. Eu também. Porque o calor Tá de forte. Tá, obrigada. Essa é uma coisa. Eu já pus. O que você acha, Paulo? Eu tava acompanhando a leitura Não vou tomar essa, eu vou tomar uma. e pensando em outra coisa. Na verdade, que tem. Que isso, assim, há 2000 anos era assim e continua ao longo de 2000 anos. Não tem uma Alguns, explicação, né? alguns povos ainda esperando ressurreição, Com outros o corpo deles, né? esperando. Uma religião católica, né? Não só do católico, tem outras religiões que esperam que vai ter um juízo final e vão levantar todos e vão os velhos corpos e vão ser Não vou tomar, eu tô com gelo. passar por esse julgamento para a vida no paraíso, no inferno, enfim. Mas isso nunca vai ter. Pois é. No nosso entendimento, não. Não. Mas dos outros. Porque existe uma evolução que tem que ser seguida, certo? Mas e é interessante 2000 anos depois continuar isso, mas o que eu estava pensando é que continua assim, continuará a ter as encarnações. Mas eu estava preparando aquela aula que eu falei do livro do Futuro Espiritual da Terra. E eu estava mexendo isso, tem as coisas muito interessantes que vão acontecer e que vão mudar. Não que não vai ter reencarnação, continuará a ter reencarnação, mas muitas coisas da reencarnação vão passar por transformações grandes nessa fase do planeta que passa deixa de ser um planeta de expiação para ser um planeta em evolução, né? Planeta de regeneração. E eu tava, como eu tava fazendo isso ontem, tá muito fez essas diferenças e vai ser muito interessante trabalhar com isso. As coisas são bem profundas, as mudanças que nós vamos passar, que a Terra vai passar, são muito profundas. Essa questão. Ele diz aqui, né, que João era Elias reencarnado em outro corpo, não no corpo de Elias. Não é. Sim. Não, isso para mim está claro. Para mim também. Para quem estudou os 7 corpos, espírito e alma, para mim está Pode muito. ser reencarnado. Sim. Aí, beleza. Aí eu concordo. Estamos de acordo. Totalmente. E foi justamente uma aula sobre esse capítulo que entrou essa discussão da alma e do espírito, entendeu? Eu estou lendo um outro livro que chama A Noviça. Como é que eu te falei? O Monge e a Noviça. Não era o faraó? É o Faraó e a Noviça. O Faraó e a Noviça. Muito legal. Vai falar disso também. Tá ótimo. Tá? Lógico, é meio. É um romance, mas é muito legal. Se a gente lê com o pé um pouquinho no chão, sem romancear muito, é uma das coisas que depois a gente vai fazer. Tá? Não, tô falando que pingou aqui, entendeu? Pingou tudo. Interligou. Totalmente. É que pra gente é claro isso, porque como nós estudamos isso, fica um pouquinho mais fácil de entender. Para quem talvez nunca viu alguém incorporado, alguma coisa assim, fica um o problema do materialista difícil. é esse, né? O materialista, ele não acredita no espiritismo porque ele não acredita que existe o espírito que se incorpore, que se comunique com a gente, porque ele acha que viveu, acabou.
É pena para ele não ver o que está acontecendo aqui. É muita pena. Não tem problema. Vai chegar lá. Acho que é isso. Mais alguma coisa? Acabou?